João capítulo 6, a partir do verso 60. Eu quero mostrar para vocês aqui que o Senhor, ele não se importa em ter multidão seguindo ele, mas ele se importa com os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Espírito e em verdade. Aqui nesse texto vai mencionar que tinha muitos seguindo a Jesus, mas qual que é o interesse? O Senhor já sabia qual era o interesse no coração de cada um, e a partir dali se dissipou a multidão. Verso 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram o que criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. A gente para por aqui, já está bom. Irmãos, a gente começa a perceber aqui no Evangelho de Cristo que o Senhor, ele não tinha medo de perder os discípulos. Mas hoje a gente começa a perceber também que as pessoas têm medo de perder os discípulos e começam a falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Não fala mais o evangelho puro, verdadeiro, que tem aquela espada de dois gumes. Às vezes é aquele amor, mas às vezes é aquela justiça. E às vezes trava, se refreia na boca para não dizer certas palavras duras, porque sabe que dependendo daquilo que for falado, o dodói pega e vai embora. Dependendo daquilo que for dito, o dodói pega e vai embora. E tem mais sobre essa questão. Sabe qual que é? É que tem gente que está falando aquilo que as pessoas querem ouvir, e não aquilo que Deus quer que seja dito. Porque se ouvir aquilo que Deus quer que seja falado, também não fica. Vai para a igreja do milagre, vai para a igreja da prosperidade, mas não fica na igreja. A igreja que prega o evangelho verdadeiro, ela é difícil de crescer, ela é demorada, é cheia de problemas, porque o diabo, ele quer atacar essa igreja, que é aquela que fala o evangelho. E a igreja que fala de prosperidade, ou somente de milagre, de cura, e fica aproveitando a fadiga do povo, é a igreja que mais cresce no Brasil, no mundo. Sabe por quê? Porque Satanás não está preocupado com essas igrejas. Porque o caminho dessas igrejas, para muitos, será um inferno. Para muitos, não para todos. Por quê? Porque o Senhor, ele age em cada um conforme ele quer. Tem gente que está dentro dessa igreja aí, que estão por aí, que a gente vê atualmente, que são pessoas verdadeiras e estão dentro dessas igrejas. E essas pessoas vão ter o seu galardão. Mas aquilo que realmente é planejado para ensinar o povo é ficar rodeando no cerco, é ficar dando volta. Hoje, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que eu não estou falando de igreja, não. Eu estou falando do fim dos tempos. Às vezes, quando eu começo a falar do evangelho, as pessoas falam assim: ah, será que ele está falando de igreja X ou igreja... Não, eu estou falando do que a Bíblia fala da apostasia. É a Bíblia que fala, não é eu que estou falando. A Bíblia fala que no fim dos dias isso ia acontecer. Aí eu pego para você e vamos ver quando João olha e fala que João se maravilhou lá no Apocalipse. João ficou maravilhado. Com o que ele ficou maravilhado? Ele ficou maravilhado porque ele viu o povo de Deus adorando a Baal. Isso da minha visão, porque não tem outra coisa que possa maravilhar. Ele falou: opa, peraí, o povo de Deus
está adorando um Deus que não é Deus e está achando que está adorando o Deus verdadeiro. É isso que acontece. O fim dos tempos é isso. A gente descobre que a gente está no fim, que realmente começa agora o final dos tempos. A gente percebe que a gente está a portas para entrar a grande tribulação, quando a gente começa a observar o que está acontecendo. Quando a gente começa a perceber, muitas pessoas estão desapercebidas, não estão percebendo que está no fim. Mas nós sim estamos no fim. Pode ter certeza disso, que nós estamos no fim dos tempos. E o que identifica o fim dos tempos está escrito na Bíblia, sobre a apostasia. Que apostasia é essa, meus irmãos? As pessoas acham que a apostasia é só aquele que era do evangélico, né? E ele sai da igreja e nunca mais vai vir para a igreja. Não é só isso não. Tem gente que está dentro da igreja que nunca foi evangélico. Tem gente que era evangélico, mas depois se converteu e foi conhecer um evangelho novo e começou a se participar dele. Esse já não é mais evangélico. Não é mais evangélico. Tem gente preocupada com o dinheiro. Às vezes vai trazer o evangelho, vai ministrar, vai falar, mas com o objetivo de grana e dinheiro. E faz o evangelho para receber financeiramente, no meio de pessoas como pastores e pessoas que estão daqui para trás, estão preocupados com o dinheiro. Querem ganhar, querem ter renda. Isso daqui não é uma profissão. Isso daqui não é uma profissão. Ser pastor não é uma profissão. Vamos falar agora de um terceiro pessoal, que é o pessoal que quer estar aqui, quer trabalhar aqui, quer sentar aqui, ó, de terno e gravata, bonitão, e nem sequer vem no culto. Não vem no culto.